Tem gente que olha uma pessoa incorporando e diz: "Ah, isso aí é dom. Já nasceu assim." Mas será que é mesmo? Será que mediunidade é uma dádiva divina de poucos? Ou será que é um chamado que todo mundo carrega e que alguns decidem ouvir? No vídeo de hoje a gente vai quebrar esse mito e te mostrar que mediunidade não é um privilégio, é um caminho. Fica até o final porque eu vou te mostrar um caminho prático para você mesmo testar se está mais sensível do que imagina. Mas antes, já se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos que eu publicar aqui. Que pergunta é essa? A verdade é simples, todos nós temos mediunidade em algum grau. Assim como todo mundo sonha, todo mundo sente, todo mundo respira, todo mundo capta a energia. E tem uma coisa importante que quase ninguém fala: mediunidade vem de mediar, é o meio pelo qual mediar algo entre o visível e o invisível, entre o espiritual e o humano. E me diz, você já passou por isso? Está numa fila de banco, por exemplo, e começa a conversar com alguém que nunca viu? No meio da conversa, sem nem saber o motivo, você solta aquela frase, dá um elogio, faz um comentário, justamente a palavra que a pessoa gostaria de ouvir, e a pessoa responde para você: "Nossa, eu precisava muito ouvir isso hoje." Aquilo foi só uma coincidência? Ou será que você estava sendo instrumento da espiritualidade ali, mesmo sem perceber? Isso é mediar. Isso é mediunidade em ação. A diferença entre quem desenvolve a mediunidade e quem não desenvolve não está em ter ou não ter um dom, mas em perceber, aceitar e refinar essa sensibilidade. Mediunidade não é mágica, é sensibilidade mais disciplina. É como você afinar um instrumento. Se você nunca toca, ele enferruja. Mas se você cuidar, estudar e praticar, ele vira um canal poderoso de cura, de orientação e de conexão. O que é mediunidade de fato? Muita gente acha que ser médium é só incorporar. Mas isso é só uma pontinha do iceberg. A mediunidade de incorporação é sim a mais ostensiva e visível, mas está longe de ser a única. A mediunidade é um campo vasto e se manifesta de formas muito diferentes. Nós vamos falar de três das mais comuns. A primeira é a mediunidade intuitiva. Sabe aquela ideia que vem do nada? Aquele pensamento que chega como um sopro e te salva de algo? Como quando você decide mudar o caminho de casa sem motivo aparente e depois descobre que houve um acidente justo no trajeto que você faria? Ou quando você pensa em alguém e minutos depois a pessoa te liga ou aparece? Isso não é só coincidência, é a espiritualidade te soprando algo, te inspirando, e você intuindo, e você ouvindo com a alma. O segundo tipo de mediunidade é a sensitiva. Essa é muito comum, principalmente entre pessoas muito e mais empáticas. É quando você sente um ambiente, entra em um lugar e sente um mal-estar inexplicável, ou cruza com alguém e tem uma sensação estranha, um calafrio, uma dor de cabeça súbita. Também vale para o lado bom. Você entra em certos lugares e sente paz, fica arrepiado ouvindo uma música, ou sente uma emoção forte do nada. Seu corpo está captando vibrações, você é um radar. E claro, temos a mediunidade de incorporação. Essa é a mais conhecida e também a mais exigente. É quando um espírito se manifesta através do corpo do médium, mas atenção, isso não é brincadeira. Exige preparo emocional, energético, doutrinário, e nem todo mundo precisa incorporar para servir a espiritualidade. Além disso, tem um ponto muito importante. Algumas pessoas já nascem com a mediunidade aflorada. É uma escolha feita antes de encarnar, porque aquela alma ela vai precisar disso na sua missão de vida. Outros despertam aos poucos, às vezes por dor, por perda, por crise, e aquilo estava adormecido, mas desperta como um chamado. E aí vem a pergunta: o que diferencia um médium do outro? O quanto a pessoa está disposta a desenvolver. Mediunidade é como uma lente. Quanto mais você limpa, mais você enxerga. Então vamos lá, vou falar para vocês algumas dicas agora. Eu quero te mostrar um exercício simples para você começar a despertar esse mundo sensitivo
na sua própria vida, porque eu vejo muita gente, principalmente pessoas mais analíticas, querendo desenvolver a mediunidade, mas sem saber por onde começar. Então vamos para uma prática. Aumente sua percepção. Anote tudo, todos os dias. Anote qualquer sensação estranha, sonho diferente, intuição repentina. Anote. Pode parecer bobo no começo, mas com o tempo você vai perceber padrões, conexões, repetições. Isso vai afinar sua percepção, porque você começa a prestar mais atenção nas sutilezas. E a verdade é, a espiritualidade sempre fala. A gente que precisa aprender a ouvir. Peça ajuda antes de dormir. À noite, antes de deitar, faça uma prece. Peça, espiritualidade, se for para o meu bem, me mostre algo em sonho, me traga clareza. Ao acordar, observe como você se sente. Teve algum símbolo, alguma sensação, uma palavra que ficou na sua cabeça? Anote tudo, anote tudo. Intuição é prática e presença. Quanto mais você percebe os sinais, mais eles se tornam claros. Isso está fazendo sentido para você? Me conta aqui nos comentários se você já teve alguma experiência intuitiva, mesmo sem entender o que era. E se esse vídeo está te ajudando, compartilha com alguém que também sente esse chamado. Agora, se a gente está falando de mediunidade, precisamos desmistificar algumas das maiores dúvidas que surgem por aqui. Mas quem não incorpora não é médium? Não é bem assim. Como você já viu até aqui, o médium não é só aquele que incorpora. A mediunidade dos médiuns, inclusive, nem precisa incorporar para ser instrumento da espiritualidade. A intuição, a sensibilidade, os sonhos, a escuta interna, tudo isso também é mediunidade. Mediunidade forte significa que a pessoa é mais evoluída? De forma alguma. Mediunidade aflorada não é sinal de evolução, é sinal de responsabilidade. Inclusive, infelizmente, você vai ver por aí muita gente usando a mediunidade para enganar, manipular e se aproveitar do outro. Ter mediunidade não é sobre ser especial, é sobre saber o que fazer com o que você sente. Mas eu preciso nascer médium, Ricardo? Não. É claro que algumas pessoas já nascem com o canal mais aberto. Isso tem a ver com acordos espirituais, missão, escolhas antes da encarnação. Mas se você está disposto a estudar, a se conhecer, a servir como um canal de cura, a espiritualidade ela vai te encontrar, porque a mediunidade também se desperta com vontade, com entrega e com disciplina. Tá, Ricardo, entendi tudo isso, mas por onde eu começo? Primeira coisa, e sempre é mais importante, estudo. Não existe mediunidade segura sem conhecimento. Procure livros, procure cursos, procure grupos sérios como os que a gente oferece aqui na Arandu Academy. Eu sempre falo, fora do conhecimento não há libertação. Na ignorância você vira massa de manobra nas mãos das trevas, um joguete. E aí, qualquer um pode te enganar, qualquer espírito pode se passar por guia. E você nem percebe que está sendo usado, que está sendo manipulado. Segunda coisa, acompanhamento. Mediunidade não se desenvolve sozinho. Você precisa de mentores, de casas sérias, de pessoas com experiência de chão. Essa história de desenvolver mediunidade em casa, sozinho, vendo vídeo na internet, é perigosa. Eu sei. Tem muitas regiões do Brasil onde é difícil encontrar um terreiro sério. Mas começa pelo estudo e o terreiro vai aparecer. Quando você se prepara, a espiritualidade te conduz. Terceira coisa, autoconhecimento. Tem gente que só quer estudar espiritualidade, só quer falar de guia, de fenômeno, mas esquece de olhar para dentro. Antes de abrir um canal com o espiritual, você precisa limpar o seu emocional. A mediunidade ela amplifica tudo, inclusive seus conflitos, seus traumas, suas feridas. É por isso que aqui na Arandu eu defendo o nosso tripé: espiritualidade, mais mediunidade e mais ancestralidade sistêmica. E é na ancestralidade sistêmica que a gente entra no fundo, a fundo nas suas dores,
nos traumas herdados, nos bloqueios invisíveis. Porque se você não se cura, você vira um médium doente, tentando ajudar o outro. E isso, além de perigoso, atrasa a sua missão. Quarta coisa, e talvez a mais importante, serviço. Mediunidade não é palco, é entrega, é canal de cura, de escuta, de orientação, de amparo. E nunca é sobre você, é sobre quem precisa passar por você para ser tocado pela espiritualidade. Se você não entender isso, o ego entra no meio, e o que era para ser canal vira vaidade. E é aí que você corre o risco real de se perder, de jogar fora toda a sua evolução e até de perder o propósito da sua própria encarnação. Se você sente que tem algo diferente dentro de você, se você já percebeu sinais, sonhos, sensações, talvez isso não seja loucura, nem exagero. Talvez seja o seu dom batendo na porta. E se você quiser entender mais, caminhar com segurança, se inscreva aqui no canal. Toda segunda-feira tem Espiritualidade Talks e vários conteúdos que vão te ajudar a desenvolver sua mediunidade com verdade. Agora envie esse vídeo para pelo menos 5 pessoas que você acredita que pode desenvolver sua mediunidade ainda mais. Comece agora a ser um mediador. Vejo você no próximo vídeo.